Vamos lá então, querido, vamos começar conversando. Pessoal, ó, manda coraçõezinhos para essa férias, é só clicar, não poupem e compartilhem. Devido ao número de lives, o Instagram não está mais comunicando os nossos seguidores. Então, vocês podem Exato. clicar na setinha e compartilhar. Manda isso para alguém, porque falar sobre dificuldades alimentares com um especialista desse gabarito, gente, é imperdível. Mauro, obrigada mais uma vez. Eu já começo aqui discutindo com você um comentário que eu sempre faço, né? Eu coordeno um dos cursos lá da Estácio, é o de pediátrica escolar e do adolescente, que é uma proposta mais moderna que ficar só na materno-escolar. Mas eu vou dizer uma coisa que me impressiona, o profissional, eles vêm com uma ideia de que eu amo tratar crianças. E aí eu brinco, não, então faz curso de clínica, vamos mudar de área, porque você tem que amar, cuidar e falar e conversar e negociar com adultos, porque criança tem cuidador, tem pai, tem mãe, tem avó, tem tia, tem... E aí o jogo muda, né? Pessoalmente, eu acho que não existe a condição de acompanhar uma criança sem você trabalhar com o entorno. Hoje nós estamos discutindo de uma forma muito grande um conceito que é muito antigo, que é da visão holística da família. Então, nós estamos discutindo algumas situações novas, nós estamos trabalhando com classificações, com novos consensos sobre crianças que não comem. E nós temos que trabalhar com conceitos que são muito diferentes. O conceito de um psiquiatra, o conceito de um psicólogo, do nutricionista, do pediatra, do gastroenterologista, todo mundo tem uma função muito importante no entendimento da dinâmica da criança e da família. E esse aspecto holístico, na verdade, ele tem que ser avaliado por todo profissional. Ele não pode ter um foco apenas naquele seu objetivo. Ele tem que tentar entender tudo que está em volta. Então, eu tenho que pensar que a criança, ela convive com pai, mãe, cuidadores, escola, com os outros irmãos, com a rua, com o restaurante, com o lugar onde ela come, com a atividade física, com os avós. Então, nós temos que avaliar toda uma situação que não é tão pequenininha. Olha, meu filho não come. Não come o porquê. Eu preciso tentar entender esse enfoque holístico que vai de todos os membros da família, né? E aí Perfeito. A minha cunhada aqui está me dando um alô, dizendo que eu sou pediatra dos filhos dela. Os filhos dela têm mais de 30 anos, né? Então ela está entregando um pouco, eu vou ficar meio bravo aqui com ela. Não, tudo bem. É como outro dia, ontem, numa live, me ensinaram, isso é experiência. Né? E você falou uma coisa que eu acho super pertinente. Aliás, uma das principais queixas à procura, pelo menos os estudos, né, em pediatria falam, que uma das principais queixas relacionadas à alimentação dos pais do pediatra é: meu filho não come. É justamente uma das dores que os pais trazem, né? Meu filho não come. Quando ele era pequenininho, eu fazia papinha, eu fazia legumes, e agora o meu filho não come. O que fazer, Mauro? Isso repercute? Você encontra esse dado realmente? É super frequente. A gente sabe que depende de quem está fazendo a pergunta e de quem está respondendo. Quando nós fazemos uma análise subjetiva com mães, e nós perguntamos para ela: o seu filho tem algum problema para comer? Uma série de estudos que nós realizamos em diferentes regiões do mundo, e é do mundo mesmo, porque nós fizemos isso na Ásia, na Turquia, na China, nós fizemos na Guatemala, Legal. no Chile, São Paulo e em outros lugares, e a gente nem lembro mais, no Canadá, e a gente tem alguns estudos em que a pergunta objetiva foi assim: você tem algum problema com a alimentação do seu filho? Quando nós fazemos só essa pergunta, mais ou menos metade das famílias, e aí não importam se são asiáticas, se são africanas, se são da Suécia, daqui do Brasil, o número é muito parecido, variou entre 46% e 52%. Então, é uma coisa muito universal. Comida
é uma coisa que abala relacionamentos familiares. E a gente tem que conviver com isso. Nem sempre isso é um problema tão grave, mas é universal. E não depende de nível social e econômico, não depende de aspectos da vida anterior da família, do local onde ela está. É uma questão de entender o ambiente. Perfeito, perfeito. E eu acho que também entender que muitas vezes aquela dor parece um problema imenso e nem sempre é tão complexo assim resolver, né, Mauro? Inclusive, a gente percebe que existe uma questão, pode haver a fobia alimentar, a presença de uma doença, o baixo apetite. Uma coisa que eu lembro muito meus alunos sobre micronutrientes, né? Claro, como eu fiz a minha pós a respeito disso, é uma herança. E eu falo muito, gente, deficiências de alguns nutrientes estão associadas à inapetência. E a gente fica aumentando caloria e não é isso que a criança precisa. É esse olhar complementar de diversas coisas. Às vezes até uma interpretação equivocada dos pais sobre as porções, eu percebo na prática. Meu filho não come. Aí, quando você vai mostrar o álbum fotográfico, trabalhar dimensões e porções, o pai não compreendia que o filho come menos. Vanessa, eu acho que tem algumas coisas muito importantes. Nós precisamos tentar sempre avaliar de uma forma que seja mais fácil de compreender quando existe uma queixa de que meu filho não come. Primeiro que quase sempre a queixa não é que meu filho não come, é meu filho come pouco, meu filho come diferente, meu filho talvez não coma o quanto eu gostaria, o meu filho não come porque não está bem, o meu filho não come porque eu não estou bem, o meu filho não come porque eu não tenho acesso a alimentos. Então, essa dificuldade de entender isso deve ser avaliada de uma forma um pouco mais complexa. E a gente discute muito que eu preciso ter alguma forma de classificar isso, para que o clínico possa desconsiderar uma coisa que às vezes ele acha que é leve e ele poder trabalhar com um pouco mais cuidado quando a situação é mais complexa. Então, a primeira coisa que tanto o médico como um nutricionista faz quando avalia uma criança que não come primeiro, é uma questão aguda, de média duração ou é crônica. Segundo, é uma questão que possivelmente está associada a uma enfermidade, e essa mesma enfermidade pode ser aguda, de média duração ou de longa duração, Perfeito. Ou é questão apenas de uma situação ambiental. Quando é uma questão mais ambiental, nós temos que tentar determinar se existe uma redução do apetite global, se existe uma seleção de alimentos ou se existe algum problema mais complexo. Então, aí eu abro uma chave de diagnóstico que é gigantesca. E eu preciso tomar bastante cuidado para que eu não desconsidere as queixas, porque essa questão que você colocou da interpretação equivocada, existe uma interpretação equivocada por parte dos pais, que determinam um volume arbitrário para o quanto a criança tem que comer, mas existe também a interpretação equivocada do profissional da saúde, que ele também imagina que determina uma determinada quantidade. Eu, em aula, a gente sempre brinca assim, eu não sei quanto que eu devo comer de arroz. Eu não tenho a mínima ideia. Eu como uma quantidade, você é muito mais alta que eu, você provavelmente come mais arroz que eu, talvez eu goste mais de massa, talvez eu goste mais de batata, talvez eu goste mais de milho, então depende da minha herança. Eu não sei quanto que eu tenho que comer de arroz, feijão, de bife, de salada, de alface, de tomate. Eu trabalho com nutrientes, eu posso trabalhar com porções, mas cada criança tem uma característica muito importante de ser avaliada, porque não é por volume de um alimento, é uma quantidade global de alimentos que vai me determinar se eu tenho um crescimento adequado, desenvolvimento adequado, se eu tenho todas as funções funcionando corretamente. E é isso que eu tenho que avaliar.
Isso é perfeito, Mauro, perfeito, porque a gente precisa ter essa complexidade quando vai trazer para o atendimento da pediatria, né? Aceitar essas diferenças, eu acho que o pessoal sai um pouco inseguro, talvez, na minha área, então eu sempre brinco. Segurança a gente adquire com experiência, ok? E com treino. Eu conto sempre isso, Mauro, eu tenho dislexia. E gravíssima minha, eu tenho dislexia e descalculismo. Me põe no auditório, ninguém fala que eu tenho dislexia. Mas é treino, porque graças a Deus eu tive uma família em que ser diferente não era ser inferior. E a minha mãe dizia: você vai treinar, vai fazer 10 palavras por dia, vai treinar na frente do espelho. Então nós fazemos oratória e aí fui vencendo isso. Agora, se você perguntar para mim meu nome é Fatessa, não tem sentido a pronúncia Vanessa. Então precisa treinar e parar, talvez, Mauro, de decorar receita de bolo, porque isso também acho que é uma questão aqui que me assusta muito. E a gente sabe que a gente tem falado de problemas alimentares há mais de 40 anos, aí a gente se entrega um pouco nesse aspecto, mas de qualquer forma a experiência é muito grande. E a gente tem muito contato com gente estudando isso ao longo de todo o mundo, nós temos muito intercâmbio. A gente, agora na Sociedade Latino-Americana de Gastroenterologia e Nutrição, nós estamos fazendo um consenso latino-americano sobre problemas alimentares. Eu edito a revista de dificuldades alimentares. Então, assim, é muito difícil, porque não é uma receita de bolo. Eu vejo às vezes assim, quais são as dicas que você tem para uma criança que não come? Não existe dica, eu preciso entender o porquê ela não come. Da mesma forma, me perguntaram aqui, por exemplo, e uma criança que não come, que come de tudo, será que ela vai ficar obesa? Não necessariamente, vai depender muito de quantidade, de qualidade, da condição que ela está se alimentando. Então, e eu posso também não comer algumas coisas e estar extremamente bem. Por isso que a gente fala, o ser humano tem uma grande capacidade diferente dos outros animais, que se chama escolha. Eu tenho acesso, eu tenho possibilidade, hoje principalmente, talvez não no tempo da pandemia, mas nos tempos modernos, nós temos muita possibilidade de escolha de um determinado processo. Eu não gosto de uma folha verde, eu posso gostar de uma outra que me cumpre a mesma função. Eu não gosto de ovo, eu como uma outra proteína, me cobre exatamente a mesma função. E eu não vou morrer se eu não comer determinada situação. E isso é uma coisa que às vezes é difícil explicar para a família e para o profissional da saúde, que não tem uma regra. Se eu não quiser tomar leite, eu preciso entender, eu preciso ver assim, então como é que eu posso substituir de forma adequada, sem grandes problemas. E a gente tem essa facilidade. Então, existe espaço para diferentes restrições. E as restrições são perfeitamente aceitáveis no ser humano, desde que eu consiga ter uma orientação. Então, é muito legal. Inclusive já elogiaram aí, ó, perfeito, não existe dica. A Marcele está falando que E é isso mesmo, você sabe que no treinamento, eu estou com um programa de treinamento para treinar nutricionistas de como fazer o atendimento. E desde o início, desde o desenvolvimento pessoal, essas ferramentas que nós precisamos ter, além do conhecimento científico. E eu falo isso, gente, não fala dica. Dica, a gente pode pensar em estratégias para ensinar ao paciente, aos clientes, mas dica, não é dica. Né? Dica é jogo do bicho, quer dizer, me dá uma ideia aí de uma simplicidade, vou te dar uma dica. Não serve dica. Então, muito bom colocado aí. A dica, a dica é muito jornalística, né? Quer dizer, o pessoal normalmente fala assim, você pode dar 10 dicas de como, por exemplo, fazer para a criança que não come. E, na verdade, são 10 orientações. Agora, eu sempre tive pavor de colocar os 10 melhores alimentos, os 10 melhores não sei o quê. Então, assim, essas listas, para mim, não me servem muito, não ajuda. Eu acho que não serve nem para o leitor. Eu acho que o leitor
também tem uma dificuldade de colocação e de interpretar, né? Você sabe que agora eu tenho... Perfeito. Desculpa, Mauro, pode falar. Não, eu só estava colocando, por exemplo, que a Jaqueline Carlos, que foi minha aluna, ela colocou que a filha dela não toma leite. Infelizmente, a gente tem agora algumas coisas muito diferentes, a gente tem possibilidades de troca. Hoje nós temos um arsenal de produtos, de possibilidades de substituição que deixaram de ser tão complexas como era há algum tempo atrás. Então, hoje, realmente, é muito legal poder fazer algumas situações de intercâmbio. E a gente precisa ver que, às vezes, as coisas são também transitórias. A gente aprende, a gente modifica. E a criança que, por exemplo, hoje adora um determinado alimento, ela pode amanhã odiar esse mesmo alimento. E ela não mudou, ela não aconteceu absolutamente nada com ela. Ela é simplesmente uma característica. A minha mãe, que está assistindo algumas vezes, ela coloca assim, que eu era um chato para comer, eu só comia tantas coisas. Hoje eu sou absolutamente um grande descobridor de alimentos. As viagens fazem isso, né? A gente é obrigado a comer. A vida social faz a gente aprender a comer determinadas coisas. Você é convidado para uma refeição, para uma alimentação num local. Se você não experimentar pelo menos alguma coisa, as coisas são complexas, né? É muito difícil você não se adaptar socialmente e você acaba organizando essa situação alimentar. Perfeito, Mauro, muito bom mesmo. Obrigada, viu, Angélica? Só se você me permitir, tá? Com muita humildade, eu vou fazer uma colocação. Não diga, talvez, pense se isso faz sentido para você. O meu filho é dislexo. O seu filho é uma pessoa. Dislexia não é um rótulo. Nada é um rótulo. Principalmente para gente da área de saúde. Eu não me permito. Isso é uma característica minha. Assim como o Mauro citou outra, que eu sou mais alta que ele. E para mim as duas estão no mesmo nível. Tá bom? Fica uma sugestão para a gente pensar sobre os rótulos que a gente, por hábito, né? Eu entendo que é sem julgamento, é por hábito a gente fala. Eu ia comentar, Mauro, que eu atualmente estudo psicologia positiva, inteligência emocional, eu fiz outros cursos, outras pós-graduações e neurociência e comportamento agora. E fui estudando, né? E a gente vê muito, uma vez até houve uma apresentação sobre a necessidade que as pessoas têm de pedirem dicas. Porque o cérebro quer poupar energia e tem essa coisa do caminho mais rápido, acaba fazendo sentido. O pessoal gosta do resumo, né? Eu não quero ler o primeiro, eu quero ver o resumo. Eu quero ver o filme e não ler o livro, né? Não, meus alunos comentando que faz agora sucesso esses sites de resenhas de livro. Eles não leem nem os livros, eles já vão direto para a resenha. O próprio vestibular que obrigou a fazer esse tipo de coisa, né? Quer dizer, nós abreviamos tudo, né? Hoje nós somos muito rápidos, né? Nós queremos tudo mastigado, né? Na verdade, perfeito, é uma coisa interessante. Perfeito. Até a pergunta da Angélica, isso, se é comorbidade da seletividade ou o contrário, se uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que elas não são comorbidades, elas são coisas que podem estar associadas. Acho que uma coisa interessante é a gente discutir até a própria condição do autismo, né? O pessoal sempre coloca que o autista tem uma situação específica alimentar complexa, porque ele é muito seletivo, ele é muito sensorial. E a gente brinca lá com a Priscila, no nosso centro, que nós temos autistas que são excepcionais comedores, comem muito bem na sua regra, no seu padrão, eles selecionam absolutamente tudo, eles são sensoriais graves, mas eles comem muito bem aquilo que eles toleram e aceitam. E nós temos crianças que não têm absolutamente nada de sensorialidade, não têm nada de transtornos e são absolutamente complexos. E são crias de famílias que estão passando por um momento muito complicado. A gente está com a Denise brasileira assistindo aqui e ela
me enviou o livro dela nesses dias, e a gente estava comentando sobre alguns dos aspectos específicos da dificuldade de fazer transições, de entender a alimentação no passo a passo. Uma criança que mamou muito bem não necessariamente vai ser uma criança que vai comer muito bem. Uma criança que mamou mal nem sempre vai ter uma transição ruim. Então, nós temos que entender individualmente. Por isso que eu acho que talvez esse resumão de tentar entender tudo com um único rótulo é muito complicado, é individualizado. E por isso que é muito complicado, porque parece uma coisa simples, que todo mundo entende, todo mundo acha que consegue dar orientação, todo mundo tem nos seus sites, seus lives. Estou vendo aqui que tem um monte de gente, amigos nossos, que tem os seus próprios lives e fazem orientação, mas eu morro de medo, porque um caso que aparentemente é muito simples pode ser extremamente complexo. Perfeito. Você comentou das lives, eu incluo essa nova mania de publicar artigos. Pega um artigo, publica e comenta. E aí eu volta e meia digo para minha equipe até, calma lá, gente, vamos refletir, porque isso pode passar uma... Então, assim, finalizem pelo menos dizendo que vocês abordaram um dos aspectos. Chama atenção que existe a própria ingestão seletiva que a gente fala. O paciente pode recusar um determinado, um número limitado de alimentos. Ele pode recusar alimentos por causa do cheiro, da cor, da temperatura, da aparência. Ele só aceita determinadas preparações. Ele reluta em experimentar novos alimentos. São todas características da ingestão seletiva. E tem mais ainda, outras. Então, é bem o que você falou, fica difícil a gente resumir. Mas se a gente puder dar uma orientação, né, para os profissionais de saúde, o que eles podem buscar? Né? Essa estratégia é fabulosa, entender que isso é complexo. Olha, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nos primórdios dos anos 60, quando se começou a discutir um pouco a psicologia educacional, os aspectos psiquiátricos da alimentação. Começou a se discutir muito o conceito da neofobia, que era um conceito geral do desenvolvimento da criança aplicado à alimentação. O medo do novo é um conceito animal de sobrevivência de espécie que fez com que, após o desmame, na maior parte dos mamíferos, ou após o abandono do filhote na natureza, a condição genética, a condição de herança, de experiência ancestral, determinou que algumas pessoas consigam comer determinados alimentos que são seguros e outros que não são seguros. A neofobia é uma característica fisiológica também do ser humano. Então, o medo do novo tem que ser sobrepujado pela experiência bem-sucedida. E a experiência bem-sucedida vem de uma experimentação repetida e adequada. Então, isso vai fazendo com que eu me sinta seguro e bem, confortável. E aí vem o novo conceito de que a alimentação também está relacionada ao conforto. A alimentação não é apenas nutriente. A alimentação não é apenas o quanto eu preciso para comer, o quanto eu preciso para crescer, o quanto eu preciso para desenvolver, para ter imunidade e para poder ter minhas funções de evacuação, urina, etc., funcionando. Não, também é conforto, é prazer, é também responsabilidade. E isso que, por exemplo, a Cris está respondendo que os pais não comem e aí eles também têm seletividade, isso é uma característica que é super comum no nosso ambulatório. Toda criança que não come tem algum pai que também teve alguma dificuldade alimentar na sua história. Ou ele também foi seletivo, ou ele também fez dieta, ou ele também foi obeso, ou ele também teve uma história. E essa história é transportada para uma experiência, e essa experiência é transmitida para a criança. Pode ser uma experiência boa, pode ser uma experiência ruim. Como você falou, a gente treina para poder fazer determinadas coisas.
a alimentação também é treinada. Ela não é apenas instintiva, ela é aprendida, ela é treinada, ela é repetida, ela tem uma característica importante de repetição e de cópia. Os nossos pais são exemplo, e se o exemplo não é adequado, nós não temos experiências bem-sucedidas. Perfeito, Mauro. E isso é tão importante, não esqueçamos do outro, que é sobre o outro. A consulta não é sobre você, o quanto você sabe querer fazer tudo certo na sua cabeça. É sobre o paciente, é sobre o familiar e todo esse acolhimento. Eu brinco que alimento é afeto, e afeto afeta. Então eu falo para os meus alunos, cuidado como vocês estão afetando seus pacientes, né? Isso é muito importante. A gente tem mais uma pergunta aqui. É a mesma, tá? Entrou duas Vanessa, vezes, Cris. nós estamos com alguns convidados assim de extrema importância. Todo mundo é genial aqui. Obrigado para todos por estarem aqui. Nós estamos com o Bruno Barreto, lá do Pará, que é a querido, um beijo grande. A sanidade e imunidade nesses tempos. Ele não cansa de ficar dando entrevista nesses dias da pandemia. E ele é o grande mestre das lives. E a Irma, que é a esposa dele, que é médica lá no Pará, também está dando um abraço para vocês. E é um prazer. Que legal, gente. Que prazer imenso, viu? Ter vocês conosco. Vou convidar aqui ao vivo, Bruno. Depois te chamo para a gente fazer uma live também. É verdade. Não sei se o Bruno lembra, mas já andei em reuniões com ele, conheci ele há muito tempo atrás, né? Uma inspiração ter todos vocês conosco. Já pergunto também, Mauro, chegou uma pergunta aqui para nós, do grupo de alunos do treinamento. Eles comentam que existem alguns preconceitos também, né, e mitos existentes quanto a isso. Se você poderia conversar conosco um pouco sobre isso, né? Como desfazer os mitos e os preconceitos que os pais chegam em relação à alimentação das crianças. Os nossos pais hoje chegam aos consultórios muito bem informados, né, Vanessa? Pelo menos, talvez, com um número muito grande de informações. Talvez não bem informados, mas muito cheio de informações. E eles vêm com um número de informações que depende muito da sua experiência, da sua herança, da sua cultura e do que aconteceu com as diferentes realidades que eles tiveram. Então, é uma característica que se vem com muitos preconceitos. Ah, eu não posso dar isso, eu não posso fazer isso, porque isso me faz mal, isso me faz bem. É uma característica muito complexa. Em relação a mitos, a gente deu, no ano passado, retrasado, nós fizemos um ciclo pelo Brasil sobre mitos e fatos da alimentação e das dietas restritivas. E realmente é muito complexo, na verdade, imaginar, porque eu posso não tomar leite, porque eu tenho, por exemplo, uma alergia à proteína de leite de vaca, ou eu tenho uma intolerância à lactose, ou simplesmente porque eu não me sinto bem comendo. O não se sentir bem é uma questão absolutamente individualizada e que é muito complexa de ser trabalhada. Então, assim, você pode não se sentir bem. A partir daí, você não tem que ser proselitista, você não tem que ser um catequizador dizendo que todas as pessoas não devem tomar leite porque você não se sentiu bem quando comeu. Isso acontece de uma forma muito clara com o glúten. Com o glúten, quando apareceu o processo da intolerância ao trigo, a intolerância ao glúten, apareceu uma infinidade de trabalhos, de gente discutindo que nós deveríamos tirar o glúten, porque o glúten ele é inflamatório, o glúten causa uma série de problemas e ele causa uma série de reações e um número muito grande de pessoas retirando o glúten de sua dieta se sentem bem. Mas eu não posso extrapolar isso para a população. Populações gigantescas viveram ao longo de séculos com a utilização do glúten como alimento básico. E isso não significa que, então, toda a herança histórica, por exemplo, de toda a civilização que utilizou o trigo como base para sua alimentação, eles estão errados. Então, a partir deles todos tiveram inflamação, eles não
Eles não dominaram o mundo com Roma, eles não tiveram nenhum problema, eles não viajaram o mundo para a China, eles não tiveram todos os problemas. Nenhum deles foi inteligente o suficiente porque eles estavam sendo inflamados. Então são mitos que a gente precisa tomar cuidado, que é muito diferente de quem realmente tem um diagnóstico clínico comprovado de alguma coisa. Agora, o achismo é muito complicado. A condição Não, que a e gente uma chama atenção, de Mauro, que eu gostaria de incluir, né? Até vocês médicos estão aí mais do que ninguém, mas como falo isso? Os sintomas, analisar esse tipo de causa e efeito por sintomas é muito perigoso, porque os sintomas desse tipo de intolerância está associado a uma gama de outras doenças, inclusive nutricionista não pode fazer diagnóstico nosológico. Cuidado aqui, eu quero alertar e salientar que eu cobro muito essa questão ética e por questões de competência e habilidade, gente. E o quanto é importante entender que esses sinais e sintomas, diarreia, constipação, distensão abdominal, tudo é um quadro de sintomas que, olha, respondem, não é, Mauro, a uma gama de doenças, inclusive um câncer no aparelho digestório. Então, não qualquer pode coisa. usar sintomas para dizer, ah, melhorei, mas só um pouquinho. Por que será que você melhorou? Qual era a causa? Não deve ser o trigo, Eu com acho, toda gente, certeza. o grande medo que eu tenho, na verdade, é da extrapolação de sintomas para outras pessoas. Vamos dizer que isso acontece no ser humano de uma forma muito clara, né? Ah, eu tomei um remédio e eu me senti bem. Todos vocês têm que tomar o mesmo remédio porque vai te fazer bem. E o brasileiro é ótimo para isso, né? Então, nós estamos aqui com muita gente que está dizendo exatamente isso, que na verdade, assim, nós não podemos determinar que uma característica que acontece no indivíduo responde a outra. Quando eu tenho Perfeito. sinais e sintomas de uma determinada doença, eu tenho um número específico, vamos dizer, eu vou dar o exemplo da doença Covid-19. Muito frequentemente eu tenho febre, mas nem toda febre é Covid. Mas na Covid, com uma grande frequência, existe febre. Existem sintomas respiratórios de coriza, de dor de garganta. Nem toda dor de garganta é Covid. Em tempos de pandemia, eu continuo tendo amidalites, eu continuo tendo faringes, eu continuo tendo rinite, eu continuo tendo alterações importantes de cada um desses sintomas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Constipação intestinal, por exemplo, é um sinal do uso de fibras ou não, pode estar relacionado ao uso de água, pode estar relacionado aos aspectos emocionais, pode estar relacionado a uma série de aspectos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos trabalhar com uma condição específica de que nem sempre é igual para todo mundo. São simplesmente coisas muito complexas que precisam, outra vez, o nutrólogo, o nutricionista, o pediatra, o clínico geral, todos os profissionais fazem uma coisa chamada anamnese. A anamnese é gigantesca. A anamnese demanda tempo, ela demanda conhecimento de toda essa dinâmica de todo mundo. E aí sim, eu vou com exame físico, com exame se necessário, eu vou fazer alguma característica de diagnóstico. Mesmo assim, o diagnóstico não é tranchant, quer dizer, não é um diagnóstico de certeza, não sei em algumas características. É uma questão de que provavelmente ele se encaixa nesse diagnóstico. Certeza eu só tenho quando eu tenho algum exame muito específico que é confirmatório de alguma coisa, senão, não. E eu gostaria de lembrar também do exame de lactose, tá? Eu particularmente prefiro o hidrogênio expirado e eu tive casos de pacientes que fizeram o exame de intolerância à lactose. Esse exame, ele vai responder a uma gama de alternativas também, se você tiver um processo inflamatório, se isso interfere. E ele não é preciso, de novo, atenção ao que o professor falou, porque, gente, não pode usar um parâmetro, tá? Então,
cuidado, mas eu fiz o exame confirmou. Eu fiz um teste genético. Aí é uma outra discussão que eu volta e meia lembro, Mauro. Alteração fenotípica, resumindo, exame genético não é vaticínio. Então, também não deve ser usado exclusivamente e não gera diagnóstico. Então, não tem por que proibir, né? O exame genético, primeiro, ele é um fator específico de avaliação de algumas características de combinações. Existem, por exemplo, painéis de risco cardiovascular. O fato de eu ter uma herança genética não significa que eu vou ter essa doença. Eu preciso expressar essa característica que eu tenho genética. A mesma coisa acontece para o risco de algumas outras situações. Eu posso ter uma condição genética de avaliação de tolerância ou de alergias e eu não tenho a expressão da doença dita. Então, nós temos que tomar muito cuidado com alguns exames laboratoriais que são muito diferentes. Por exemplo, uma intolerância à lactose, por exemplo, feita com uma curva de absorção da lactose, é complicada, porque a lactose faz parte da nossa alimentação. É muito diferente de quando eu vou fazer, por exemplo, uma curva de absorção de um açúcar que não existe na nossa alimentação, como a xilose. É muito diferente, porque eu claramente, assim, quando eu dei xilose para o indivíduo, ele expressou isso através de um aumento da glicemia, eu não tenho outra possibilidade. Ele aumentou porque ele não absorveu adequadamente a xilose. Com a lactose não dá para fazer isso, é uma característica bem mais complexa. Então eu tenho alguns exames que são interessantes, por exemplo, o hidrogênio expirado, a avaliação de alguns outros exames importantes, ajudam no diagnóstico. Eles não fecham o diagnóstico de muita coisa. Uma biópsia fecha um diagnóstico de algumas coisas. Mas, por exemplo, quando eu tenho um achatamento da mucosa intestinal, eu tenho também um número muito grande de agressores que levam ao achatamento da mucosa. Então, eu posso ter, realmente, desde desnutrição, alterações infecciosas, alterações inflamatórias, alterações de agressores específicos, como, por exemplo, o leite, como outros elementos, e a gente tem que lembrar qual é o fator que juntou na anamnese, com o exame físico, com a história pregressa, com tudo isso para poder determinar isso claramente. Claro, e lembrar, Mauro, a saúde intestinal ela é uma questão mais complexa, depende de vitamina A, complexo B, de fibras, não se mede somente um nutriente, né? E ele não trabalha isoladamente, muito bem colocado, né? E do glúten você falou e resumiu muito bem. As pessoas estão generalizando. Aqui no Sul é muito forte essa tendência de tirar o leite e o glúten. É muito, muito. E aí incluem cápsulas. Também para quê, né, Vanessa? Porque tem muita gente que está tirando para emagrecer. E é óbvio que se eu restringir um grupo de alimentos, é óbvio que eu vou emagrecer se eu retirar um volume grande de alimentos. Mas foi a retirada do glúten que te emagreceu? Foi a retirada do leite que te fez alguma melhor? A gente tem que tomar bastante cuidado. Eu tenho muito cuidado de falar quando eu estou com a Irma e o Bruno assistindo. E tem muita gente muito pesada aqui assistindo. E às vezes a gente fala besteira e aí a gente é corrigido no ar, né? Mas, de qualquer forma, temos que tomar muito cuidado com o tipo de diagnóstico que nós fazemos nas condições alimentares. Então, quando a gente pega uma criança que tem, por exemplo, sintoma ou de dor, ou ela tem um refluxo, ou ela tem uma situação de sofrimento quando ela não come, as pessoas já pensam imediatamente em alguma característica associada a um determinado tipo de alimento. Mas pode ser desde a postura, pode ser desde a posição que ela está colocada, pode ser a forma com que ela se alimentou, que tipo de alimento se alimentou, com que frequência, com que horário. Então, não dá para imediatamente rotulá-la que ela tem intolerância à lactose, que ela tem alergia à proteína de leite de vaca,
sem ter um diagnóstico muito bem estabelecido. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Por isso que eu tenho muito medo das restrições por alguma característica momentânea. Ah, eu não gosto de tomar coisa porque isso que faz não é que vai fazer mal para todo mundo, tá? Perfeito, Mauro. Excelente contribuição. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. A nutrição perdeu um pouco a mão, está tendo uma influência muito grande, uma interferência grande. Então, saindo do consultório do nutricionista sem o aval do médico. Volta a defender, não é porque eu estou contigo, Mauro, é uma coisa de bom senso, né? Aliás, uma das coisas que eu sempre admirei muito na tua carreira foi justamente isso, a parceria e o reconhecimento da importância multiprofissional e interdisciplinar também. Então, gente, cuidado com isso, consultem, avaliem. Às vezes você melhorando o microbioma intestinal, e não é só com probióticos em cápsulas, eles também são efetivos, mas nós temos alternativas naturais que auxiliam na escolha alimentar para essa recuperação, já auxilia também. Então, ter essa complexidade e seletividade aí como uma gama de oportunidades para oferecer ao cliente. Maurinho, agora uma pergunta polêmica, mas o nosso tempo está acabando. Publicidade na questão alimentar infantil. Alguns perguntam quanto isso interfere. A publicidade direcionada ao público infantil. Primeiro que a publicidade ela não é dirigida ao público infantil, a publicidade é dirigida ao público adulto. E as crianças elas vão pedir ou não para o seu cuidador alguma coisa, mas a publicidade foi direcionada quase sempre ao público comprador. O público comprador é o adulto, então é uma coisa importante. A associação de produtos infantis sendo anunciados na televisão são bastante antigas, né? Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu e a Gabriela Alper, nós fizemos um estudo bastante longo em que a gente avaliou, na época eram as TVs abertas, né? Então não existia TV paga, só existia TV aberta, e a Gabi gravou um número de horas gigantesco de todos os canais abertos de televisão para avaliar nas 24 horas do ar o que acontecia em termos de publicidade. Em termos de alimentação, era muito pequeno o número de produtos alimentares publicitados. Era muito mais brinquedos, produtos dirigidos para a higiene, para a mãe, etc., uma série de coisas. Então, na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Naquela época, nós não tínhamos uma obesidade muito importante. Nós tínhamos desnutrição, nós tínhamos um período de transição. Eu acho que, por exemplo, você associar um determinado alimento a um bicho, por exemplo, pode ser bonitinho. Se é que vai aumentar o consumo, vai depender muito da pressão que é exercida sobre a mãe. Eu posso pedir para o meu pai me comprar um Mercedes. Meu pai pode até achar maravilhoso, mas ele não vai ter condição de me comprar um Mercedes e não vai me dar um Mercedes nunca. E eu acho que os pais têm uma coisa que se chama um arsenal de palavras que se resume a uma característica única, se chama não. Não é para se comprar, não é para usar, não é para você, não é para agora. Tem que se explicar o porquê. Olha, isso aqui não é nesse momento, não é legal, não é para ser utilizado. Então, o saber dizer não é muito grande. Eu acho que a publicidade não vai acabar. Nós temos uma dinâmica, só para ser muito rápido. Uma vez eu fui chamado no Senado para fazer um depoimento sobre publicidade. Fui eu e a Olga Amâncio, que vocês conhecem. Nós fomos no Senado discutir publicidade infantil. E eu acho que publicidade infantil tem que sim ser organizada. Agora, a publicidade está aí para ficar.
nós precisamos da publicidade para conhecer produtos, para conhecer coisas. Agora, é óbvio que precisa ser controlada, tem que ter órgãos reguladores, tem que ter o CONAR muito ativo, tem que haver uma condição de bom senso. Por exemplo, aqui colocaram assim, o exemplo do Danoninho, que eu acho que, assim, que foi um exemplo muito mal colocado, porque, por exemplo, o Danoninho valia por um bifinho, na época era uma comparação proteica, e foi uma propaganda que durou 15 dias, que foi mal interpretada, mas na verdade se discutia o valor de igualdade proteico, e não que valia por um bife inteiro. Mas na verdade, se vocês pensarem, ele é queijo. Ele é queijo. Tudo bem, tinha açúcar, na época tinha corantes artificiais, tinha uma série de coisas que poderiam ser não adequadas para a criança. Agora, de qualquer forma, é um exemplo muito mal colocado da publicidade, porque ele é um case de sucesso. Ele, pelo contrário, a reação que teve contrária à publicidade foi que determinou o consumo. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não comparar coisas. Agora, por exemplo, uma vez eu fui contratado por uma empresa para avaliar um comercial de televisão e tinha um erro. Por exemplo, era um erro muito básico, era era adição de ferro. E o exemplo que eles colocavam era de uma criança perdendo ferro, perdendo arruelas, porcas, etc. Não era, porque não é anemia carencial, isso é anemia por perdas. Então é isso que cabe a nós, como profissionais de saúde, controlar. A ideia foi brilhante, a criança vai perder ferro. Não, mas ela não está perdendo ferro porque ela está perdendo, é porque ela não está ingerindo. Então são esses cuidados que a gente precisa ter para avaliar a publicidade. A publicidade está aí, não tem como, mas ela precisa ser controlada e regulamentada, o que não significa que ela tem que ser proibida, ela precisa ser avaliada. Acho que é impossível até, né? Isso é uma democracia. Eu gostei disso, muito bem colocado. A gente tem que também se envolver mais. E aí fica o convite aos profissionais de saúde participarem dessas discussões. Você falou do ferro, eu me lembro, inclusive, a dificuldade que é conversar sobre ferritina. Né? Eu estou com um caso agora de uma paciente que está com a ferritina levemente baixa e já entrou com suplementação de ferro. Gente, a gente tem que entender o metabolismo do nutriente, porque ferritina baixa não necessariamente está associada por deficiência de ferro. E a gente já sabe disso há muito tempo. Eu acho que a gente precisa determinar em que momento está, se tem clínica para isso, se a história é adequada, se não. Quer dizer, simplesmente, eu sempre falo, o exame de laboratório, ele é um exame complementar, ele não é diagnóstico. O diagnóstico ainda é a clínica e isso que tem que ser determinado. Sem clínica, não se faz diagnóstico. Isso, excelente. Mauro, eu não podia deixar de salientar aqui o abraço que a Isa mandou para você, né? Ela falou que ela ia entrar. Isa, um grande beijo. Obrigado por estar aqui. Morrendo de saudade de vocês. Saudade de um monte de gente, da Helena, da Samanta, de um pessoal que foram nossos alunos, a Adriana Cachani, que é minha colega hoje, e tem tanta gente legal que a gente queria conversar individualmente com cada um de vocês, mas verdade. Verdade, mas eu agradeço a presença de todos, gente. Nosso tempo está acabando. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela participação de todos. Mauro, obrigada por essa doação, por esse ensinamento, foi sensacional. Obrigada por esse carinho mesmo e que bom que nós temos profissionais como você, que são referências para nos inspirar.